Revalida 2013, questão 1. Homem com 49 anos de idade apresenta 1 ano e meio quadro recorrente de monoartrite aguda. Durante cada episódio, cerca de 3 a 5 dias, inicialmente foi acometido o joelho esquerdo, posteriormente o direito, em seguida o tornozelo direito e há 3 semanas houve recorrência do quadro no joelho esquerdo. Refere alívio dos sintomas com o uso de diclofenaco que toma por conta própria. Notou que o intervalo entre os episódios, que inicialmente era de até 6 meses, é agora mais reduzido, sendo o intervalo entre os 2 últimos episódios de apenas 1 mês. Apresenta-se na consulta após 2 dias do início da última crise. O joelho esquerdo tem sinais flogísticos, calor, rubor, aumento de volume, limitação para flexão, o que causa dificuldade na deambulação. Relatou um episódio febril ontem, 37,6 graus. O paciente é hipertenso e diabético há 10 anos, em uso de hidroclorotiazida 25 mg dia e glibenclamida 10 mg dia. Refere tabagismo 5 cigarros por dia e etilismo, cerveja, especialmente nos finais de semana. A pergunta: qual o diagnóstico do paciente e a conduta inicial a ser adotada? Ok, então de acordo com as alternativas, a gente tem basicamente 3 doenças: a gota não tofácea, a artrite séptica e a osteoartrite. Então a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Ok, só para a gente reforçar aqui a história clínica e o exame físico: paciente sexo masculino, 49 anos, quadro recorrente de monoartrite aguda, com episódios que duram entre 3 a 5 dias, refere alívio com o uso de diclofenaco, paciente hipertenso há 10 anos, em uso de hidroclorotiazida, paciente diabético também há 10 anos, em uso de glibenclamida, tabagista e etilista, cerveja. Ok, vamos falar então um pouquinho sobre a artrite séptica. A artrite séptica, também conhecida por artrite bacteriana, é classificada em gonocóxica e não gonocóxica e refere-se à infecção articular por germe viável. A apresentação típica é o início abrupto de febre alta, dor, calor e edema de uma articulação maior, principalmente o joelho. Dependendo da articulação afetada, o derrame articular é facilmente identificado, a grande sensibilidade à palpação e restrição acentuada dos movimentos passivos e ativos. A artrite bacteriana não gonocóxica é monoarticular em 80 a 90% dos casos. Os locais mais afetados são joelho, quadril, ombro, punho, tornozelo, cotovelo e pé, pequenas articulações da mão ou do pé. O diagnóstico de artrite séptica é estabelecido por meio da apresentação de um conjunto de sinais e sintomas associados aos achados laboratoriais. O teste padrão ouro continua sendo a cultura do líquido sinovial para isolamento do patógeno. Ok, a osteoartrite ou osteoartrose. A osteoartrose, também chamada de osteoartrite, caracteriza-se pela alteração funcional da articulação sinovial, comprometimento do movimento ou da estabilidade articular. Acredita-se que a artrose afeta a articulação como um todo, comprometendo a sinóvia, a cápsula, o osso subcondral, a cartilagem, embora sejam mais notáveis a perda da cartilagem articular e as alterações no osso subcondral. A dor melhora com o repouso, piora com as atividades. Sintoma mais importante da artrose. Isso é bastante importante para a gente diferenciar o diagnóstico em algumas questões. Então, no caso da osteoartrite, a dor melhora com o repouso e piora com as atividades. É mais acentuada no fim do dia e durante a manhã, ao acordar. Dores noturnas podem ocorrer quando o doente muda a posição. O tratamento da osteoartrose visa aliviar os sintomas, preservar ou melhorar a função articular, reduzir a incapacidade e controlar os fatores que aceleram a sua progressão. Ok, a gota. Predominantemente em homens entre 40 e 60 anos de idade, a dor é aguda, lancinante, incapacitante, classificada como muito intensa. Doença que se manifesta quando ocorre uma elevação na quantidade de ácido úrico no sangue, criando cristais que se depositam nos tecidos e articulações, principalmente nos membros inferiores como joelhos, tornozelos e pés. O quadro tem início abrupto e duração limitada de aproximadamente 3 a 10 dias, mesmo sem tratamento. Após a crise, os pacientes ficam assintomáticos até um novo surto. A gota primária é tratada com analgesia, combate a dor durante as crises, anti-inflamatórios e medicamentos controlam a concentração de ácido úrico no sangue. O valor não deve ultrapassar 7 mg por 100 ml. Na gota secundária, o foco é cuidar da condição que está ocasionando o quadro de gotas. For a obesidade ou síndrome metabólica, por exemplo, são esses fatores que devem ser combatidos. Ok, aqui é uma foto mostrando o acúmulo de ácido úrico na orelha. Então, forma o que nós chamamos de tofos.
que esse acúmulo aí de ácido úrico. Ok, aqui é um exame artrocentese, que no caso é a aspiração do líquido sinovial, e depois esse líquido sinovial é encaminhado para o laboratório. No caso, como nós vimos da artrite séptica, é possível identificar a bactéria ou agente, micro-organismo presente no líquido sinovial, para a gente fazer o diagnóstico com certeza. No caso da gota, também é possível encontrar o aumento do ácido úrico no líquido sinovial. Isso também ajuda no diagnóstico. Ok, então voltamos então para a questão. Aqui, de acordo com as alternativas, então a gente tem gota não tofácea, artrite séptica e osteoartrite. Inicialmente, então, vamos pegar então a artrite séptica. Como a gente viu, a artrite séptica, a apresentação típica dela é o início abrupto de febre alta, dor, calor e edema de uma articulação maior, principalmente o joelho. Por acaso, na questão, o paciente realmente apresenta esses sinais flogísticos no joelho, mas, como a gente viu, um homem, 49 anos, que já apresenta um quadro recorrente de monoartrite aguda, sendo que esses episódios duram aí de 3 a 5 dias, e esses episódios agora passaram a diminuir, no caso foi reduzido, o que antigamente o intervalo tinha um intervalo maior, agora o intervalo diminuiu, sendo que nos últimos 2 episódios o intervalo apenas de 1 mês, de uma crise para outra. Então, está bastante característico aí, eu acho que vocês já perceberam, está muito característico de uma gota. No caso, a gente consegue descartar então a artrite séptica devido a esse quadro arrastado aí que o paciente apresenta, que não é compatível com a artrite séptica. Ok, então tiramos a B e a E, artrite séptica. Ok, então a gente ficou com gota e osteoartrite. Então, vamos lá. A osteoartrite normalmente tem alguns sintomas aí, como nós vimos, que o paciente tenha uma melhora em repouso, uma piora com as atividades, que é bastante característico aí da osteoartrite. E também a dor é mais acentuada no fim do dia e durante a manhã. As dores noturnas podem ocorrer também quando o doente muda de posição. A gente viu que, no caso, o paciente da questão, ele não tem nenhum desses sinais, né? Ele não diz nada que ele tem uma melhora quando ele está em repouso ou que ele tem uma piora quando ele tem alguma atividade, alguma movimentação. Portanto, a gente consegue não excluir 100%, mas como está muito característico de gota, então a gente vai ficar com as 2 alternativas de gota não tofácea. Então, só para a gente relembrar, a gota predominantemente ocorre no sexo masculino, de 40 a 60 anos, paciente em uso de hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida, um dos efeitos colaterais é exatamente o aumento do ácido úrico. E esse paciente, no caso, ele já vem tomando a hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico aí há 10 anos. Então, isso aumenta ainda mais, aí, reforça o diagnóstico de gota. Tirando que o paciente também ele é etilista, e na questão, inclusive, eles colocam que o paciente toma cerveja, e a cerveja realmente causa esse aumento do ácido úrico, aí, é bastante característico também. Então, a gente tem vários fatores aí que são favoráveis aí à gota. Então a gente fica realmente com a gota não tofácea. E vamos diferenciar então a alternativa A e a C. Alternativa A, gota não tofácea, realizar artrocentese e iniciar o uso de allopurinol imediatamente. Realmente o uso de artrocentese, ele, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela está indicada em alguns casos para você realmente fechar o diagnóstico, caso não seja um quadro tão característico. Mas aqui no caso ele fala iniciar o uso de allopurinol.
O halopurinol é uma droga que ela bloqueia a formação do ácido úrico. No entanto, o paciente da questão, ele está num período de crise. Então, está errado, a gente não pode dar o halopurinol, no caso, no período da crise. O correto aí, como o paciente está no período da crise, seria a colchicina, que aí é o mais indicado para o tratamento da gota em períodos de crise. Portanto, a gente consegue eliminar a alternativa A, por causa do halopurinol que está errado. Então, a gente ficou então com a alternativa C, gota não tofácea, não realizar artrocentese e manter o uso de anti-inflamatório não hormonal. Por que não realizar artrocentese? A artrocentese é um procedimento invasivo que tem poucos, mas sempre tem algum risco. Então, e nesse caso é muito característico aí a história clínica do paciente. Então, a gente coloca como diagnóstico então a gota não tofácea e o tratamento é o uso de anti-inflamatório não hormonal.